vereadores. Boa tarde, doutora Amanda. Boa tarde. Ju Furtado, que novamente vai ser a nossa secretária DOC para a reunião, na nossa reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Hoje, no primeiro item da nossa pauta, a secretária pode ler, por favor? Sim. Projeto de lei substitutivo, número 001/2023, Poder Executivo. Na última reunião foi convidado o secretário de Planejamento e Urbanismo para estarem presente. Eu vou passar essa pauta, vou deixar por último, que como a exame estão presentes, nós vamos discutindo os outros projetos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então vamos para o segundo item. É o projeto de lei do Executivo número 004/2023, altera os dispositivos da Lei Municipal número 1986/2018, lei que institui o Programa de Estágio na Administração Municipal, para o fim de regulamentar a possibilidade de estágio de pós-graduação, reduzindo o número de vagas disponíveis e da outras providências. Começa aqui. Projeto de lei Então, está havendo uma redução, né? Uma redução de 50% dos estagiários. A justificativa está aqui. Claro que não vai precisar de impacto financeiro, porque vai diminuir os valores. O parecer jurídico da É favorável, não temos vício de iniciativa, não temos vício de redação, então é pela tramitação. eu também li, não vi nenhuma divergência. Porque como é redução, a gente nem teria que falar em questão de impacto financeiro, nem nada mais. Então, né, não temos aqui outras formalidades a serem observadas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo vai? Tudo bem? Com vocês. Só para nós fechar a pauta que nós estávamos discutindo, aqui que é o projeto número 004/2023. Já temos o parecer jurídico, já temos algumas dúvidas, vereador. Então eu coloco em votação o projeto de lei número 004/2023. Favorável. Favorável pela tramitação. Solicito a secretária que mostre o nome dos componentes que acabaram de chegar. O doutor Leonardo. Nossa, o nome do doutor Leonardo? Como os senhores? Alexandre Martins. Então, nós vamos retornar de novo na nossa pauta, que o primeiro projeto que seria discutido é o 001, os senhores não tinham chegado, a gente deu uma mudança. Obrigado. Então, por favor, secretária, lê para nós o projeto. Projeto de lei substitutivo número 001/2023, Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Ok. Na última reunião nós debatemos por vários itens, né? Que nós estávamos em dúvida e os dois vereadores tiveram a ideia de solicitar que vocês estivessem presentes, os senhores estivessem presentes aqui em nossa reunião. Então, acabamos de receber aqui o protocolo. Por favor, para a nossa secretária. Ofício número 081/2023,
do gabinete, nesta oportunidade, o Poder Executivo Municipal, representado por José Carlos do Espírito Santo, Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, vem à presença dessa Casa de Leis apresentar cópias dos projetos arquitetônicos referentes às obras de infraestrutura que pretende aplicar o numerário advindo da operação de crédito que busca autorização mediante a proposta legislativa previamente apresentada no protocolo número 072/2023. Entendendo que a documentação que acompanha este expediente será de grande valia para melhor elucidar o objetivo do projeto de lei apresentando, bem como demonstrar aos senhores vereadores as importantes obras de infraestrutura que serão possíveis após sua promulgação, promovo o presente protocolo para que seja objeto de vossa elevada apreciação. Sem mais para o momento, reitero os mais elevados votos e estimulantes em consideração. Tem mais uma aqui, uma declaração, o assunto substitutivo. Para fins do disposto do artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101/2000, declaramos que as despesas decorrentes da proposta legislativa apresentada correrão por conta de dotações orçamentárias específicas compatíveis com o Plano Plurianual, Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Obrigada, agradecemos o protocolo dos projetos arquitetônicos. Não temos como verificarmos nesse momento. Eu gostaria que então se colocasse, gostaria de a presença dos senhores aqui tirar alguma dúvida, porque nós vamos ter que analisar e trazer esses projetos na próxima reunião, porque é inviável nós abrir os projetos hoje. Eu até tenho mais uma dúvida. É um documento que não precisaria ser protocolado porque ele estaria disponível na internet, mas no site onde a gente consulta as leis do município não tem os anexos da legislação orçamentária para a gente poder consultar tanto aqui para a CCJ quanto para a Comissão de Finanças qual é o valor que a gente tem no orçamento das nossas despesas de capital, porque também são um limitador para a contratação dessa operação. Ou vocês têm essa informação aí fácil? Porque nos anexos das leis orçamentárias que a gente tem disponível não consta no site. Até eu pedi para o Galvão, o nosso contador, mas ele também não tinha, ele pediu para a prefeitura e está esperando um retorno, mas acredito que assim fica um pouco mais ágil. Aquela questão dos 3 milhões, o Júlio já nos elucidou no dia que nós estivemos presentes lá. Então, essa já está devidamente realmente são vários documentos aqui que nós teremos essa semana para poder analisá-los. Não sei se está dentro aqui do esses projetos aqui, eles não dizem nem aspectos legais, tampouco aspectos redacionais. É o projeto de lei. Só que o procurador falou um pouquinho mais alto, porque o microfone fica ali nas ideias. Só fazendo esclarecimento, esses documentos que foram protocolados aqui, eles dizem respeito unicamente aos projetos de arquitetura. Então, eles não dizem respeito nem a aspectos constitucionais ou legais, tampouco a aspectos redacionais do projeto de lei. Ou seja, isso significa que não há óbice a eventual aprovação ou reprovação
pela CCJ ante a não análise desses projetos, que deverão ser encaminhados a plenário para que então eles possam analisar esses projetos. São encaminhados até a CCJ, né? Isso. Que na verdade deveriam ter sido aprovados todos juntos inicialmente. Né? Sim, nós encaminhamos para o que foi aprovado. 10.934.434,05 despesas de capital prevista no orçamento. 10 milhões? Isso. Tá. É que daí surge uma outra discussão. Tudo bem que a gente está tratando pela lei específica, porque pela lei de responsabilidade fiscal, a gente não poderia contratar operação de crédito que seja superior às despesas de capital. Então, que é a chamada regra de ouro da Constituição. Então, é por isso a minha preocupação desse valor. Mas, né, quando que a gente tem exceção para isso? Se a gente tiver créditos suplementares ou especiais ou autorização em lei específica. A gente pode pensar ainda que essa lei, a autorização, pode funcionar como uma lei específica. Uma lei específica. É uma lei específica. Daí, quando essa lei for autorizada, eu tenho uma motivação para mim aumentar o meu orçamento. Daí eu tenho um crédito que vocês autorizaram eu fazer uma contratação, daí eu vou mandar outro projeto de lei aumentando meu PPA, minha LDO e minha LOA. Tá. Isso só pode ser feito depois que a lei estiver aprovada, né? Porque se eu mandar a lei orçamentária aumentando 40 milhões no meu orçamento, no meu PPA, minha LDO, minha LOA, vão... Sim, mas não tem base, né? Não fecha. Vocês não têm autorização para aumentar esses 40 milhões. Sim. Doutor. Então, aqui, nós estamos discutindo aquele 001. Lembra das dúvidas que nós tivemos na sessão anterior? Quer colocar os explicações, por favor? Não, podemos continuar. Eles acabaram de chegar. Protocolaram aqui os projetos arquitetônicos e colocaram a declaração. Que aqui, porque, segundo nós discutimos aquele dia, o artigo 32 que foi mencionado, né? A declaração do PPA que nós resolvemos aquele dia, o parecer dos órgãos técnicos e jurídicos. Vamos dar uma olhada na documentação. Não, aqui só Mas qual que é a dúvida com relação ao veio. artigo 32? Só dar uma olhadinha ali, né? Não, mas a lei, aquela lei é específica para o Ministério da Fazenda, ela não tem relação direta. O que eu entendo ali é o seguinte, é que quando a gente tem o comprometimento das próximas repasses, a gente tem que ter uma justificativa plausível para que a gente tenha esse empréstimo. Quem tem que demonstrar isso é a prefeitura para a gente. Sim, porque a gente é meramente análise de... Sim, mas aí o artigo 32 ele é específico para o Ministério da Fazenda, ele não tem especificidade para nós. Mas para nós, e nós nós não recebemos nada, porque a gente não pode receber uma lei dizendo assim, nós queremos autorização para fazer 40 milhões de empréstimo. Sim, mas nós fizemos todas as recomendações, mas o artigo 32 não tem relação direta com a eu entendo que tem, você tem que justificar esse... Parecer jurídico, eu vou entregar esses dois pareceres ao SDN. Na hora da contratação, eu tenho que entregar o parecer. A última vez que foi feito o pedido já foi falado isso também, a gente deu uma olhada nesse sistema também. Só que a gente entende que, como fiscal desse sistema todo, a gente não basta para a gente um pedido de... É porque assim, eu vejo pelo ponto de vista legalista agora, o ponto de vista político não sou eu que decido. E eu acho que isso ele tá, que esse projeto veio incompleto. Na primeira vez, na segunda vez veio mudança, e agora tem uma nova papelada que eu não sei o que é ainda. Não, aqui sobre os projetos já tem. E a declaração do artigo 16 da lei de responsabilidade Isso fiscal. era obrigatório, não sabia da vida. Eu confesso que não sabia se tinha vindo para cá ou não, mas por cautela. Então, mas assim, a preocupação nossa é isso, porque às vezes as coisas estão vindo muito segmentadas. E daí chega aqui, a gente tem um pedido querendo 40 milhões. Tudo bem, 40 milhões. Quem diz pra gente se a gente tem possibilidade de pagar isso devidamente é o sistema prefeitura. Sistema executivo, porque a gente não tem isso. Então, o que chegar aqui para a gente poder analisar e dar o parecer,
não vai ser indeferido por causa disso especificamente. Mas se não cumpriu isso, nós não temos como dizer, olha, isso aqui está correto. Porque eu não tenho capacidade de dizer, olha, se vocês estão dizendo, por exemplo, a verdade ou não sou eu que tenho que dizer isso. Né? Mas eu tenho que dizer, olha, está faltando isso. E eu entendo que faltavam várias... Vai que possa entrar aqui na Câmara? Tá, de todo modo, o artigo 32 diz o seguinte: o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º nos diz o seguinte: o ente interessado formalizará seu pleito, fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições: existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica, e alguns outros requisitos. Vejam que aqui há uma questão, há um aspecto temporal que deve ser observado, né? Quando nós dizemos aqui, o Ministério da Fazenda verificará posteriormente a promulgação de uma lei específica que autoriza. Mas qual é a lei que a gente está falando? Essa lei que... E como é que a lei veio para a Câmara? Vamos falar objetivamente, a gente não precisa. Como é que a lei veio para a Câmara? Qual é o pedido da lei? O que é autorização para fazer 40 milhões? Operação de 40 milhões. Então é isso. Então a gente pega, você recebe uma lei, um pedido de autorização e a gente diz, está tudo bem, vamos fazer 40 milhões. É isso que vocês querem que a gente faça aqui? Não, mas então, veio complementado para que seria utilizado. Na própria mensagem da lei, traz, olha, vai ser para fazer a avenida, vai ser contrapartida. Mas você acha isso suficiente para que o município... das obras? Você acha suficiente isso? Olha só, o que o Ministério da Fazenda faz dentro do artigo 32, e olha o que o município, através dos representantes legais, fazem. Qual que é? Veja a desproporcionalidade disso. Aqui vem para cá uma lei pedindo 40 milhões, os vereadores passam em plenário e vão dizer, querendo 40 milhões, beleza, 40 milhões, então tá, autorizado. E daí todo o sistema de controle da necessidade dos 40 milhões fica para o Ministério da Fazenda e não para o município, para o Poder Legislativo, que é quem tem que fazer esse controle. E daí depois o que a gente tem que fazer posteriormente? Foi autorizado, nós mandamos para o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda pediu isso. E daí os vereadores dizem que, mas agora não tem como a gente pedir informação para ver se isso é correto, se isso justifica ou se isso não justifica. Esse é o ponto de vista. Então, já que isso aqui é para levar a sério, a gente quer saber, eu estou falando no sentido, logicamente, que não estou dizendo comissão quer fazer, mas assim, a gente quer saber como é que isso vai ser gasto, por que vai ser gasto, qual que é a necessidade de fazer gasto, e isso é proporcional na atual conjuntura do município. Na mensagem de e-mail, especificando todas essas questões. Na mensagem de do meu ponto de vista, a mensagem não é suficiente para isso, mas isso é o meu ponto de vista. A presidente Nívia sabe disso, porque eu sempre falo para ela, presidente, essa é a minha opinião sobre isso, mas vamos conversar junto, porque isso aqui eu posso mudar minha opinião sobre alguns pontos, mas a minha opinião não vincula em nenhuma hipótese à opinião do plenário, por exemplo. Só que a gente não pode chegar aqui e dizer que sim, olha, vai passar isso porque é assim. Não é assim que funciona. Isso é o meu ponto de vista, assim, auxiliando o poder legislativo. Eu acho que o poder legislativo, não aqui só, isso não é uma crítica, não é nada, não funciona como deveria. Porque eu penso, no meu ponto de vista, e eu vejo as estatísticas que saem no Brasil inteiro, porque tal cara fez 5 leis, outro fez 5 leis. Eu não acho isso mais importante do poder legislativo. Eu acho que o poder legislativo é a qualidade Não, eu acho que a qualidade é no controle do gasto e da administração pública, que é muito mais importante do que fazer uma lei. Sim, você veja. Entendeu? Essa é a fala sobre a questão da fiscalização. 3 momentos do ano, a própria Comissão de Finanças ela tem a obrigação de estar fiscalizando segundo a lei de responsabilidade fiscal. Quais são os momentos? Nas audiências públicas. Mas você acha que é só assim? Não, calma. Deixa Deixa eu terminar o raciocínio.
Então nós temos aí 3 momentos que a lei de responsabilidade já determina. Outra situação, a qualquer momento, a Câmara ou a Comissão pode solicitar informações para a Prefeitura com relação à questão dos gastos mas eu e só não tudo entendo mais. assim, eu estou escutando o que você está dizendo, estou entendendo também. Então assim, não, a Câmara eu não estou nunca... entendendo por que isso não vem para a gente analisar. Tem algum problema? Não tem, está tudo aqui, foi tudo encaminhado, não estamos escondendo nada, Branco. Não, É só que não, na mas forma assim, que está sendo colocado, às vezes parece as coisas que é muito o curta, gente. Executivo foi inerte em trazer as informações, o Executivo está não trazendo as informações que vocês solicitam. E as informações estão todas aí. Estamos abertos para reunião. Você veja como isso não é verdade. E aí eu defendo a nossa comissão no seguinte sentido, chamando de nossa já, presidente. Se um projeto de lei vem como veio, o que era mais fácil para a gente fazer na primeira reunião? Indeferir, devolver o projeto e pronto. E não é isso que acontece nessa comissão. Não, mas eu não estou dizendo. Até porque nos últimos 3 anos, mas aí tem que ver o passado e tem que ver o presente. Nos últimos 3 anos, a qualidade legislativa dentro do município cresceu muito por causa da atuação da Comissão de Constituição. Porque antigamente isso não acontecia, reuniões para discutir o que a gente tem que fazer, se isso está certo, se está errado ou não. Eu tenho um exemplo muito prático, já passou uma lei aqui, que era uma lei de experimentação, e que os números não batiam. E foi indefinido e a lei foi aprovada. Não sei como foi aprovada, não sei qual a lei, mas é um exemplo. Então é uma qualidade de trabalho ruim do legislativo. Isso tem acontecido muito menos. Então o que a gente faz? A gente não indefere. Mas como existe uma boa interface com o Poder Executivo, o Tribunal sabe disso, quantas vezes vem aqui, se propõe, mostra, conversamos às vezes no plenário e vamos, se discute várias vezes. Nossa, acho que em 3 anos nunca aconteceu isso. Isso não acontecia antes. Nunca aconteceu isso. Isso é uma coisa que é sadio para o município. Para nós é só mais trabalho. Mas é sadio porque a gente hoje sabe o que a gente está falando. Quando passa uma lei dessa e tem se qualquer pessoa que é do Poder Legislativo é perguntada na rua, por exemplo, sobre isso, a pessoa sabe dizer direitinho, com valores, como é que é, tudo certinho. E antes não sabia. Então a gente era o quê? Era mero coautor na administração, não na administração no sentido estrito, mas na administração municipal. Então não pode se dizer que a gente está... Não, então, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Não é... ao interesse, né? Então é analisar e daí ver como é que faz. Lembra que nós discutimos sobre os pareceres dos órgãos técnicos e dos órgãos jurídicos? Presidente, eu acho o seguinte, o parecer do órgão técnico e jurídico não precisa ser o parecer que vai encaminhar para o Ministério da Fazenda, até porque eu passei uma cartilha para a gente dar uma olhada, que é uma cartilha antiga, mas a cartilha mostra como é que funciona o sistema de avaliação de empréstimos dentro pelos municípios junto à União, junto aos bancos, a Caixa Econômica Federal, que seja o exemplo. Mas a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Nós não temos dinheiro, é um parecer, nós não temos capacidade financeira de fazer isso. O município necessita disso por tais e tais questões. Isso é um parecer técnico. Por que a gente tem um hospital hoje? O que está acontecendo? Por exemplo, com o nosso hospital na Sala de Navegantes e o Hospital Novo. Por que a gente precisa de um hospital novo? Quem tem que dizer isso é quem está propondo em construir um hospital. Depois, construir um hospital é a tarefa mais fácil, depois nós temos que administrar o hospital. Quem tem que dizer isso para a gente? É o Poder Executivo. Então é nesse sentido que a gente precisa conhecer qual que é a ideia disso para que isso seja avalizado. Só isso. São duas questões diferentes. O que vocês vão mandar para o Ministério, seja pelo artigo 32, não, mas eu entendo que o artigo 32 ele é aplicável a gente no sentido do informativo. Essa discussão que a gente está falando assim, qual que é qual vai ser o objetivo, não é lá no plenário, essa discussão, o senhor falou, não é lá no plenário, a discussão não tem que ser. Mas olha só, se o projeto de lei tramita na comissão, como é que vai chegar essa informação lá se a gente não tem informação aqui? E é por isso que eu disse, porque para nós, se a gente fosse no sentido da comissão,
regimental, esse processo não pode passar, não está contido, tem deferido e devolve para o município. Mas não é isso que é feito. Não, e assim, pelo menos me questiona muito, passou na CCJ, então está tudo certo. Então a nossa comissão ela é muito confiável. É por isso que a responsabilidade nossa é maior. Minto, vereadores. Eles só perguntam, passou no CCJ? Entende? Então é uma responsabilidade muito grande de nós três aqui dentro dessa comissão. E daí também foi falado aqui sobre o Conselho de Saúde. Ontem eu estive na reunião do Conselho de Saúde, protocolei um ofício e eles me responderam o seguinte: o Conselho de Saúde, claro, já se ele autorizou, o PPA analisou, beleza. Só que o que ele precisa? O projeto de construção precisa ter aprovado por engenheiro sanitarista, vigilância estadual e municipal para passar pelo Conselho de Saúde, porque ele é um conselho deliberativo. E daí eles dão uma resolução. Está ok. O Conselho de Saúde dá a resolução que está dentro das normas. Então, gente, eu fiquei lá na reunião de saúde, né? Conversei, porque a gente tem interesse que tudo seja no caminho certo, direitinho. Não sei se eu estou errado. Posso falar? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. O que a comissão pediu, o que não foi entregue? Se os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, que nós não pedimos oficialmente, porque os senhores vereadores pediram que eles viessem presencialmente. E se houver uma coisa de ser votado hoje, É isso que eu digo, nós somos apenas auxiliares da comissão. Mas se eu falar, olha, eu acho que isso não deve, não significa que eu estou vinculando o voto do vereador. E qual que é o prazo de vocês lá? Nós temos mais de uma semana de prazo para analisar. Mas o prazo de vocês lá com... Você veja, o Ministério ele tem uma cota anual que eles liberam, o Ministério não, a Caixa Econômica tem uma cota anual que eles fazem a liberação do recurso. Quanto mais se demora para você apresentar a tua intenção de operação de crédito, essa cota vai terminando. Exemplo, ano passado, chegou em julho do ano passado, não tinha mais recurso nenhum para a operação de crédito ser feita pela Caixa Econômica Federal para os municípios. Tá? Então, quanto mais tempo nós tivermos para pedir, entrar com uma documentação lá, nós vamos ficando no critério dessa questão. Terminou o recurso, só para o exercício seguinte. Então, nós temos que agilizar isso daí, porque existe uma fila lá dentro da Caixa Econômica para ser encaminhada toda essa documentação. Então, quanto mais cedo, mais fácil é a aprovação. Quanto mais tarde, nós corremos o risco do quê? De não termos recurso para esse ano, ficando só para ano que vem. Ano que vem, o que acontece? Ano eleitoral. E em sendo ano eleitoral, existe mais critério ainda com relação de operação de crédito. Em ano eleitoral nem se abre para isso. Tá, e essa semana atrapalha a discutir isso? Se nós conseguíssemos agilizar isso daí, mais cedo nós estaríamos entrando já com a documentação da Caixa Econômica Federal. Até porque nós temos as certidões, já temos a documentação quase que na totalidade para podermos encaminhar para a Caixa Econômica Federal e aguardarmos o posicionamento deles. Porque o que acontece? Dentro desse processo todo, a Caixa Econômica ela não traz uma definição de imediato. Mas nós precisaríamos, quanto mais cedo entrarmos, nós já perdemos quase aí um mês nessa situação. Esses 40 milhões é para construir a escola do Maio. Isso. A escola do Maio. 2 CMEs, é isso? 2 CMEs, né? 2 CMEs. O CMEI Cine Dourado e o CMEI Raquel Silveira. A rua a gente chama Rua do Sossego, mas a Sátira Porfírio, né? E a Avenida Curitiba também, né? Isso, a Avenida Curitiba também. E mais uma coisa, acho que não tem. E o hospital, né? E o hospital, O hospital, o município vai entrar com quantos livros? 20 milhões? É isso? Vai ser 20 milhões a contrapartida do município e nós já estamos trabalhando para ter a contrapartida do Estado nessa situação, como ele fez em Colombo, como ele fez em Pinhais, como ele fez até aqui em Guaratuba também, nessa situação toda.
e para nós conseguirmos a contrapartida do Estado, nós já temos que ter garantido aqui da onde nós vamos tirar a cota parte no município, que é os 20 da mão do Estado. E daí nós já mostramos, nós já temos aqui 20 milhões garantidos por operação de crédito para fazer isso. Não tirar a prova a Câmara vai bem assim, o dinheiro vai para já. Não, isso daí é tudo liberado de forma gradativa também. Tem que passar pelo CRIF ainda. Pelo CRIF, tem os 16% do limite federal da minha receita corrente líquida que só pode liberar tanto por ano. Sim, nós estamos tentando. Agora, o que acontece? O ano passado fecharam e agora que estão sendo abertos os créditos para essa questão toda. Nós estamos também tentando. E veja, aqui nós estamos falando apenas da construção do hospital. Depois nós temos que fazer o que dentro do hospital? Nós vamos ter que equipá-lo. Então nós não podemos pegar toda essa contrapartida que o governo federal pode nos auxiliar, que o governo estadual, e colocar só na construção. Nós temos que pensar também na equipagem do hospital na sequência. Então a ideia é que o governo federal entre, como ele entrou em Colombo, como o governo federal entrou em Ais, como ele fez em outro hospital lá no interior do Paraná. Que o governo federal ele entrou com o quê? Com os equipamentos do hospital. Então assim, nós não podemos jogar todo o valor, nós temos que fazer isso de forma gradativa e solicitando assim, recursos que venham de forma gradativa para serem colocados dentro do hospital também, a equipagem de tudo isso. Não adianta nós construirmos um prédio maravilhoso, lindo, e não termos equipamentos para entrar em funcionamento. O senhor chegou onde queria, né? Porque eu venho da administração. Eu fui empresária há muitos anos, então é uma das preocupações aqui, né, nesse empréstimo. Tá, nós vamos construir uma escola, um hospital, 2 CMEs, um hospital, tá. Hoje nós sabemos que a nossa folha de pagamento está no limite, que nós não estamos conseguindo nem dar os aumentos que seriam bem possíveis para os nossos efetivos, que nem chegou aqui ainda o plano de cargos e salários dos efetivos, porque segundo os administradores nos falam que nós não temos percentual. Então nós ficamos preocupados na questão financeira. Se hoje nós não temos dinheiro nem para dar o suporte financeiro para os nossos efetivos, que está para lá de defasado. Agora mesmo eu estive no Conselho da Saúde e fui abordada pelos assistentes sociais que estão com salário à mercê do nosso município, e desde o ano passado a gente não consegue por causa dessa defasagem. Então, o nosso município está trabalhando com caixa bem apertado, como o senhor disse. Não adianta nós construir se depois nós não conseguir fazer funcionar. Então, são todas essas preocupações, como administradora há 35 anos, que eu tenho. Né? O nosso município vai ficar endividado. O nosso município, então, nós não podíamos correr isso a um fundo perdido para não endividar tanto o nosso município, para que realmente tudo isso, meu Deus, é um sonho aqui, os CMEs, os projetos aqui que eu já dei uma olhada, é um sonho. Nós queremos que aconteça, mas eu vejo que é uma responsabilidade nossa. O CMEI hoje nós temos a obrigação de abrirmos novas vagas no CMEI, até por uma ordem do próprio Ministério Público. Eu nem vou entrar nessa conectação, porque nós já tínhamos CMEs para ser construído no nosso orçamento do ano passado, que não foram construídos e estavam dentro do nosso orçamento. Então nem estou chegando nessa questão, que será uma discussão aqui, vai longe, né? Então é uma preocupação, por dizer novamente, por eu ter vindo, trabalhei 35 anos com administração, então eu tento enxergar um pouquinho mais longe, né? Por exemplo, na minha loja, eu construí uma loja super bonita e depois eu não teria dinheiro para colocar o estoque. Faria um empréstimo para construir uma loja legal, depois não teria dinheiro para colocar o estoque. É o que eu trago dentro da minha experiência de administradora. E eu não quero que o município, que do meu coração, não nasci aqui, mas há mais de 50 anos aqui eu moro, mais para adiante tem a sua situação financeira abalada. Então é por isso que a gente escuta e
tem que fazer o melhor para o município. Essa é a minha posição. Vereador Lívia, todos na primeira reunião que nós tivemos, né, foi pedido alguns documentos, né? Eles encaminharam todos aqueles documentos? No substitutivo, faltou isso que nós deliberamos na semana passada. Certo. Qual que é o documento que está faltando? O parecer dos órgãos técnicos e jurídicos com o custo-benefício e a questão do Conselho de Saúde, que ele é deliberativo e não, eu gostaria muito de ter essa resolução do Conselho para avalizar a nossa comissão. O que o Conselho vai, nesse caso aqui, desse empréstimo, ele vai... O Conselho, ele delibera sobre tudo que tem da saúde. Mas o dinheiro não é da saúde, né? Não, o dinheiro não é da saúde, mas o Conselho... Sim, eu estou explicando. Ele delibera sobre tudo que é a respeito da saúde. Entendi. Mas o dinheiro não vem do fundo da saúde, isso então deixar claro aqui. Não, isso nós discutimos ontem. Em relação à aprovação do projeto, depois da análise do pessoal da saúde do Estado, a fim de que eles possam analisar todo esse processo aí da construção do hospital. Nós temos aqui duas situações de extrema responsabilidade. Levar esse projeto para o plenário, esse empréstimo, 50 milhões, certo? E também a responsabilidade, como a vereadora falou aqui, que eu sei um sonho para todos nós. Né? Por exemplo, a gente reprova aqui, os vereadores deixaram o executivo realizasse aqui a construção da escola do Debaio, que hoje está ultrapassada, não tem como ali está desgastada com a escola, ali todos sofrem, os alunos, os pais dos alunos, principalmente os professores ali que trabalham ali. Certo? Eu sou a favor que se construa isso aí, né? As avenidas de Matinhos, nós temos avenidas bonitas de Matinhos, a Curitiba, temos a Sátira ali, tem uma lindada, muito projeto, né? É importante isso para Matinhos, para os nossos comerciantes, nossos empresários, e que nem a vereadora falou aqui, no hospital, que o vereador falou aqui também, o hospital construir uma coisa, manter vai ser outra coisa. Né? Eu sou a favor, se for até para aprovar hoje, eu aprovo a concessão, não tem problema. Mas nós temos duas prioridades, a liberação disso, né? esse sonho de construir tudo isso aí, em um ano. Não sei se vai construir esse ano. Não consegue em um ano. Nós fazer mais construções aí. Você tem dinheiro, a construção Esse é o projeto demorou um ano, né? Que faz um ano já que nós começamos a discutir sobre a construção do hospital. Foi bem lembrado na segunda-feira. Veja, o hospital não é tão simples assim. Passar pela vigilância sanitária, do Estado, depois volta, correção, vai, vem. Reduzindo aqui. Fala. Não quero perder essa raciocínio. Não, porque nós vamos aqui ficar sem esses pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos que nós conversamos na sessão anterior. Isso atrapalha alguma coisa no Eu desculpe, Márcio, permissão. Sim. E todos os pedidos que nós temos pedido para o executivo, eles estão nos fornecendo, né? Sim. Eu também estou na mesma opinião do Márcio, se puder dar o parecer hoje, a gente encaminhar ao plenário. Daí não fica só nossa responsabilidade, nós somos 11 vereadores. Entendeu? Porque a vereadora falou que está certo. Isso pode ser discutido no plenário, mas... Mas nós também temos uma semana de prazo para a comissão. O plenário vai ter a mesma indagação. Bom, nós podemos até encaminhar os pareceres técnicos e jurídicos, mas justificando, claro, podemos fazer isso. Agora, vamos lá, para fins de processo legislativo, não é necessário parecer jurídico, parecer técnico para fins de processo legislativo. Esse não é um elemento indispensável para a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal. Isso a gente tem que deixar claro.
podemos aqui avançar nesse sentido? Podemos, sem problema nenhum. Eu peço para que façam lá o parecer técnico, o parecer jurídico, não tem problema nenhum. Ou até então complementar a justificativa, da qual o Dr. Branco ali muito bem. Isso auxilia a gente, né? Auxilia a comissão. O que nós temos que deixar claro aqui é que todos os aspectos formais para aprovação do projeto de lei estão já protocolados na Câmara. Nós temos aqui, e aí, só fazendo peço até venha aqui para responder ao vereador, que questionou a excelentíssima senhora presidente, no sentido de se o Poder Executivo tinha respondido a todas as indagações da comissão. E aí, então vamos lá, vamos pontuar uma a uma com o ofício número 001 de 2023. Diz aqui o ofício: houve estudos prévios ou orçamentos? Quais rubricas do orçamento municipal serão impactadas? Quais as condições de empréstimo, como prazos, taxas, amortização de juros, e qual a capacidade de endividamento do município? Todos esses aspectos aqui foram encaminhados com estimativa de valor. Hoje nós encaminhamos os projetos aqui, que não são indispensáveis para a aprovação pela CCJ, embora seja pelo plenário depois. Capacidade de endividamento, todo o cronograma de amortização da dívida também já foi entregue à Câmara. A questão do artigo 16, não sei se já tinha vindo para cá, mas de todo modo está cumprido, que a declaração está assinada pelo ordenador de despesas. E também essa questão do parecer técnico e jurídico podemos fazer, embora, reitero, não é indispensável a aprovação do projeto de lei. A CCJ tem que se atentar e se restringir aos aspectos formais de produção das normas jurídicas. Ótimo, né? Eu até entendo o seu ponto de vista no sentido legal, mas o problema é que quando a gente lida com orçamento, a gente se vincula à Lei 101, a Lei Complementar 101, e a Lei Complementar 101 é uma lei de transparência, é uma lei de ação planejada e transparente. Isso é o fundamento da lei. E dentro disso, logicamente, não preciso dizer da proporcionalidade de tudo que acontece dentro do município, porque eu posso fazer uma ação transparente que seja desproporcional. Quando vem para a Comissão de Justiça, a gente vê na Comissão de Constituição e Justiça, a gente vê a constitucionalidade. Não só sobre, por exemplo, se quem está propondo a matéria tem legitimidade para isso ou não, mas sobre o ponto de vista legal da lei. Quando você faz um empréstimo, a lei veio, olha, queremos um empréstimo de 40 milhões. Então, sobre o ponto de vista legal, ela está dizendo, especificando, mas ela não tem uma justificativa dentro da Lei Complementar 101, que é ação planejada de transparência. Que é isso que eu entendo, porque eu interpreto isso de uma ação mais longa. Porque, quando eu falei no começo sobre o poder legislativo. Porque é isso que a gente faz aqui, é a verificação disso. Então, na ação da comissão, a gente pode dizer isso, mas eu entendo que isso está, sei lá, é incompleto, do meu ponto de vista. Eu até entendo o que você falou, e até sobre determinado ponto eu concordo, mas não sobre o ponto de vista interpretativo global. Essa é a questão. Mas é um ponto de vista que a gente não precisa discutir. E aqui basta que avancemos. Nós, então, a gente entrega o parecer técnico. Mas é por isso que a comissão está abrindo, nós estamos abrindo isso para que as coisas aconteçam, senão vai contrário a gente e integrador. É isso que a gente está fazendo. Eu espero que isso entendeu, não é do ponto de vista de a gente, nós não temos interesse de negar isso. Não, a comissão está contra, não é isso. A gente só precisa que as coisas sejam debatidas, que é a nossa função. Nossa, eu digo no poder legislativo. Então E esse é o ponto de vista. Mais alguma É que como o teu ponto de vista é muito técnico, às vezes você passa um dado pra gente, para você tá perfeito, assim, mas pra gente não tá, porque a gente chega com um pedaço de papel com um pedido de 40 milhões desse fim. Tudo bem, 40 milhões. A gente até entende, tem um hospital, tem isso, tem aquilo, mas sobre o ponto de vista assim, de discussão e legal, a gente se sente puro. Doutora Amanda, tem alguma contribuição? Não, brilhante a exposição do Dr. Branco, e na verdade a questão aqui é de definição. Então, assim, o artigo 32, parágrafo 1º, que até foi lido pelo Dr. Leonardo, ele é muito claro e não oferece nenhuma dificuldade interpretativa. Então, vamos lá de novo.
o ente interessado formalizará seu pleito fundamentando em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos. Por que tem a palavra parecer? Principalmente quem dá o parecer tem a responsabilidade sobre isso. Os doutores muito bem sabem sobre isso. Não é um documento desnecessário, não é um documento que não que é dispensável para aprovação, se a própria lei requer que ele venha acompanhado. Para o artigo 32, parágrafo 1º, que vocês leram. Então, a questão dos documentos que foram exigidos não vem. Vocês estão tentando me convencer às 15 para as 4, numa quarta-feira, que aquela mensagem acompanhada de desenho é parecer? Vocês realmente acreditam que aquilo é um parecer técnico e dos órgãos jurídicos? Digam para mim. Em nenhum momento foi dito isso, doutor. Não, então pronto. Então, pera, deixa eu terminar. Então, é muito simples. Não vieram os documentos. Solicitamos. Parece que foram entregues agora, não sei se de maneira completa. A questão é, vocês querem pôr em votação? Façam. Façam o que quiserem. Só não vão ter o parecer jurídico favorável. Muito simples. Inclusive, que nem o doutor Branco falou, não tem interesse pessoal nenhum a respeito disso, nem pessoal, nem profissional, nada disso. A questão é, querem contratar, querem dar anuência? Façam. Só não vai ter o parecer jurídico favorável. Muito simples. Acho que isso encerra a discussão. Ok, obrigada, doutora Amanda. Então, eu vou colocar essa discussão para a nossa próxima reunião. Só quero terminar aqui o seguinte. Deu a entender aqui, porque já teve outros empréstimos aqui, em outras gestões, que foram aprovados tranquilamente. Sim. Tanto que o jurídico. Aqui, eu só quero pensar um pouquinho. Aqui só teve dúvida, os documentos veio, e vocês entregaram os documentos. Certo? O que teve de dúvida Então, vereador Márcio, seja mais sucinto. o que faltou? Não, só deixa eu falar. Porque estamos dizendo que estão trabalhando. Sim. O que faltou em documentos, a comissão foi pedir informações para os executivos, o executivo veio e entregou para nós. Certo? Agora faltou mais dois documentos, dois pareceres ali. Certo? Que, segundo não é indispensável isso, doutor? Não, mas a doutora Amanda já falou que a interpretação é inequívoca. Então, se é inequívoca, precisa do parecer técnico jurídico. São coisas simples, são pontos de vista. Pelo que eu vi, vai ser provável, trazendo ou não, vai ter levado para o jurídico. Parecer. Isso, os pareceres? A gente tem que ler. Não, é provável que nada de ver. Eu quero jogar isso aqui para o plenário. Certo? Sim. O plenário decidir. Nós temos uma semana de prazo ainda. Vai pegar uma semana? O nosso prazo é legal. Nós temos mais uma semana de prazo. Porque o parecer jurídico já é contra. Ele é contra por não ter entregue esses Não, documentos. nós já falou. Se você fazer contra. O parecer foi porque não tinha sido entregue. Eu não vi os documentos que foram entregues. Eu não vi o que foi protocolado. Isso é muito importante constar. Branco, você entendeu o que eu falei? Não, a gente não leu ainda, mano. Então, Branco, mas me fale, você entendeu o que eu falei? O Leonardo ficou de mandar o parecer para que a gente entenda isso, o que é a proposta, né, de acordo com O parecer técnico jurídico no mesmo modo que vai ter que ser mandado Não. É o mesmo. Mas se você quiser o mesmo, você quiser que seja o mesmo, para nós foi melhor ainda. O que se defende aqui é que é o mesmo parecer. Se quiser mandar o mesmo para nós, melhor. Existem dois artigos 32. Eu entendo que não mesmo, mas é uma questão de... Se é o mesmo, a gente vai para o Ministério da Fazenda. A minha proposta é que fique para a próxima reunião, os vereadores podem dar a sua sugestão. Inclusive o artigo 32 não tem nem como comprovado aí os requisitos do artigo 32, porque nós não temos a lei específica. Tá, eu preciso encerrar a reunião, nós precisamos definir isso. A sugestão da presidente é que fique para a próxima reunião do CCJ. Eu quero ouvir os seus vereadores, sim ou não. O que foi falado aqui, exposto aqui, brevemente,
do jurídico aqui, vindo semana que vem, isso vai ter que ser votado. Sim. Né? Nós temos uma semana. Então, eu vou para que seja votado hoje, no caso, né? O parecer hoje. Se somos a favor ou somos contra. Qual a sua posição? A posição é votar mais rápido. Já está tudo aqui os documentos, só faltou esses dois agora aí. Certo? Ok. Então eu vou colocar E vocês vão entregar isso aí para a sessão? Vou colocar em votação. Eu vou colocar em votação o projeto de lei 001, hoje com parecer contrário dos nossos assessores jurídicos. Então, coloco... Só deixar uma... e esse esclarecendo, doutor, como que fica? Não passa mais pela gente. Vendo os pareceres, eles vão analisar e vão trazer o parecer deles na próxima sessão. Pode ser, essa que é a intenção que a gente está conversando. Isso, mas se vocês quiserem para vocês na semana, daí, veja, vai ainda para a Comissão de Finanças, depois ainda vai para o plenário para ser votado. Quer dizer, vamos ter mais um mês, né? Vamos dar um mês mais ou menos nessa situação até termos a lei aprovada. Eu quero jogar para o plenário isso aí. Vai para o plenário, né? Então, para eu colocar em votação hoje o PL 001 substitutivo, mesmo com o parecer contrário dos nossos assessores jurídicos? É isso que o vereador quer? Sim. É isso que o vereador quer? Então, eu vou colocar em votação o PL substitutivo 001. Voto do vereador Márcio. Favorável para o plenário. Vereador, eu voto desfavorável por achar insuficiente a documentação que tem em nosso poder e por falta dos pareceres que foram aqui pedidos. Então, o projeto foi aprovado com o parecer desfavorável desta presidente. Com licença, vereador. Então, nós estamos no horário de encerrar a nossa reunião. Os outros projetos vão ficar para a próxima sessão, para a próxima reunião da nossa CCJ. Agradeço a todos os presentes e que nós tenhamos um ótimo final de tarde e uma ótima semana. Acho que já.